Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo a todos os ouvintes, internautas, aonde a minha voz alcançar, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor, com grande misericórdia e benevolente como Ele é, que venha ter misericórdia de cada um de nós e que venha visitar a sua vida, a sua casa com bênçãos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, poderoso é o Senhor, digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, e neste momento estou em oração, meu Pai, clamando a Ti, a favor das nossas vidas, a favor do Brasil, a favor de cada habitante da face da terra. Meu Deus, como o Senhor disse na Tua palavra, eis que chamo a todos das extremidades da terra e digo, eu sou o Senhor e não há outro. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor abençoe a cada pessoa. Meu Deus, que cada pessoa que ouvir a minha voz, ouvir a voz de outro mensageiro que professa sinceramente a tua palavra e o teu nome, que venham receber paz, ser abençoados, serem renovados, curados, transformados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, abençoe a todos, meu Pai, e dá vitória para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, uma palavra muito maravilhosa, importante, e toda a palavra do Senhor é maravilhosa. 2 Samuel, capítulo 24, o versículo 1 eu vou estar lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E assim, essa palavra, ela traz para mim 7 lições muito importantes que nós podemos aprender na vida. E o título desta palavra da pregação é um gesto de orgulho e pode fazer muitos estragos. Então é uma advertência do Senhor, mas ao mesmo tempo, nesse texto qual nós vamos ler, vai mostrar a grandiosíssima misericórdia do Senhor nosso Deus, o quanto Ele é bom e Ele é maravilhoso para nós. 2 Samuel 24 diz assim, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera a Israel e a Judá. E disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jazé. E vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan, Jan e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, Beceba. Assim rodearam por toda a terra, ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens, e o coração de Davi doeu,
depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. E veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou, que era o Senhor. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel pela manhã, até o tempo determinado, e desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Estando, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado, e olhou Araúna e viu que tinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna, inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, a seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna ao Senhor: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem pareceu aos teus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém, por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou o castigo de sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra que vos trago diante desse texto de 2 Samuel, capítulo 24, que também está em 1 Crônicas, capítulo 21, é que um gesto, ou seja, uma atitude de orgulho, se nós dermos lugar, pode nos trazer muitos estragos. A Bíblia não fala nada bem de orgulho. E o que é orgulho, soberba, altivez, tudo se refere a uma coisa só. Se refere ao sentimento de superioridade, de que é melhor do que outros, de que
é o mais inteligente, de que é o mais deslumbrante, de que é o mais abençoado, de que é o mais, de que sempre é o mais e mais superior do que os outros. Foi esse tipo de sentimento que brotou no coração do querubim ungido e que ele deixou de ser querubim ungido da parte do Senhor para se tornar Satanás, que quer dizer o seu adversário. Então, o orgulho procede à queda. E quanto mais a pessoa tem, se ela tem, o Senhor dá, a Bíblia diz que será requerido. E o quanto mais a pessoa acha que aprendeu, isso é um sinal de orgulho, ou que sabe, ou que tem, mais ela deve se humilhar diante do Senhor e reconhecer que nada sabe, que nada tem, que nada pode se não for o Senhor, porque até o nosso fôlego de vida, Evangelho de João capítulo 15, versículo 5, a parte C, eu sempre falo que está escrito que sem o Senhor nosso Deus, nada podemos fazer. Então, com esse registro de um momento da história de Davi, ele já rei, abençoado, exaltado pelo Senhor, a Bíblia diz que ele deseja, vem no coração dele, de fazer um levantamento do censo, ou seja, de saber quantos homens tinham no seu exército. Mas que, na verdade, o exército, a posição que ele tinha, a vida dele, o fôlego de vida, tudo que ele tinha vinha do Senhor e por um momento ele se esqueceu disso. E pior ainda é que em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz que Satanás incitou a Davi, ou seja, colocou na mente dele setor para que ele ali desejasse mais ainda fazer a contabilidade do seu exército, de quantos homens usavam a espada, de quantos homens eram verdadeiros guerreiros ali da terra de Israel. Mas ali, uma coisa, 7 lições eu aprendo nesta experiência de Davi, que ainda bem que ele caiu em si e deu tempo de se redimir. Isso é bom, mas quando a pessoa não se redime, como seu filho Salomão, e que continua a ignorar, vamos dizer, o Senhor falando, então isso é muito mal. Mas Davi não, Davi, ele se arrependia dos feitos que ele fazia errados diante do Senhor. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que se você está com algo na sua mente, estabelecido no seu coração, e você pense bem o que você está pensando. Vou repetir. Pense bem, ou seja, analise bem, raciocine bem no que você está pensando. Por quê? Porque é necessário analisar enquanto está na mente para poder fazer. Não é bom agir com impulsividade. Não é bom agir mesmo achando que é o verdadeiro troco daquilo que recebeu. Não é bom agir de maneira, como diz, a ira humana não opera a justiça do Senhor. E outra coisa, não é bom agir sem pensar. Tem gente que pensa depois daquilo que fez. Mas o bom é pensar e pensar bem no que está pensando, para ver se é condizente com a palavra do Senhor. Davi, ele foi tentado por Satanás, sim, aqui. Mas não quer dizer que Satanás tentando, ele obriga a pessoa a pecar, que não obriga. Nesse momento, como no momento também que ele havia pecado com Batseba, ele podia ter orado ao Senhor. Mas ele não orou. E aqui mais uma vez mostra que ele deu lugar à soberba, ao orgulho de dizer, eu quero saber quantos homens tem no exército,
o quanto o exército de Israel é poderoso. Eu quero saber disso tudo. E aí Satanás foi fomentando mais na mente dele. E ali ele não foi perguntar se era da vontade do Senhor aquilo que ele estava querendo fazer. Quando é que eu sei que um pensamento ou uma atitude minha, ela é correta? Quando eu tenho base bíblica. Qual é a confirmação de que eu devo fazê-la? Quando eu tenho paz? Quando eu não vou prejudicar ninguém? Quando ela está acima do meu conceito sobre o que eu acho que é certo. Porque o certo não é aquilo que as pessoas acham que é certo, mas o certo absoluto é aquele que vem do Senhor. E a palavra do Senhor nos dá instrução para o que precisamos fazer em determinados momentos. Tem pessoas que às vezes querem agir, mas o Senhor quer que se acalme. Tem momentos às vezes que a pessoa está calma e o Senhor diz, agora é tempo de se levantar, mas preste atenção nas minhas instruções. O Senhor fala. Então Davi, ele costumava consultar o Senhor. Mas aqui, nem no caso de Batseba que ele se envolveu, ele não consultou ao Senhor. E ele sabia mais no interior, lá no fundo dele, que era errado. E que tudo que ele tinha aqui por um minuto, ele se achou, vamos dizer, por um minuto, ele se achou poderoso demais, ele se achou abastado demais, ele se achou um rei muito poderoso, muito afamado, e foi, mas ele por um minuto esqueceu que foi o rei dos reis que tinha dado a ele tudo isso. E com isso ele vai e quer a contagem dos homens do seu exército. Aí vem a segunda lição que eu vou dizer agora. Não ignore conselhos, avisos, se tiverem o respaldo bíblico. Se lhe trouxerem paz, não ignore, considere, porque na linguagem bem simples, são como avisos da parte do Senhor nosso Deus, para nós frearmos e pensarmos mais um pouco no que estamos pensando e queremos fazer. Aqui no versículo 3, Joabe, que sempre acompanhou Davi em todos os momentos, era mais do que um general do seu exército, era como, vamos dizer, em boa parte da sua vida, foi como um amigo, apoiava Davi, sinceramente. Ele disse aqui, versículo 3, e disse Joabe ao rei, ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto. Agora, ei, os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei deseja este negócio? Ó rei, meu senhor. Ou seja, Joabe sempre conversava com Davi. Ele poderia ter parado um pouco e dizer mesmo. E ficado calado e pensado um pouco mais. Aí alguém diz assim, quando eu decido algo na mente, decido e pronto. Certo. Mas acontece que, pense bem, porque às vezes o seu decidir pode ter orgulho. E se tiver orgulho, traz muito estrago. E você pode se arrepender e sofrer amargamente depois. Então, é bom e viável a pessoa ser decidida, sim. É bom e viável a pessoa ter a sua opinião própria, sim. A pessoa ser firme, sim. Mas dentro do que é viável, do que é certo, da razão absoluta, que não é o que eu penso, que o meu senso de justiça, mas sim o que a palavra de Deus diz sobre ela. Então aqui a Bíblia diz que Davi falou assim. Então entenda como um aviso. Pense bem no que está pensando. A senhora está colocando dúvida no que eu estou pensando?
A senhora está assim, colocando em mim temor? Não. Eu só estou dizendo que é bom pensar 2 vezes certas coisas. Antes de agir 2, 3 vezes, 4. Pensar todos os meios até ter, vamos dizer, um apurável mais viável dentro da palavra de Deus. E outra, que você tenha paz e que agrade ao Senhor e que não prejudique ninguém. Então a Bíblia diz que, versículo 4, a parte A, porém a palavra do rei prevaleceu. Ou seja, ele insistiu, deu aval, e Joabe, que era general, não era rei, foi e obedeceu ao rei. Passaram quanto tempo fazendo aquela tarefa? Eles passaram, versículo 8, rodearam toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, rodeando toda a terra para saber o apurado de quantos homens de guerra tinha, e tinha 800 mil homens de guerra que arrancavam a espada e 500 mil homens de Judá. Então, um exército considerável. Mas vejam bem, quanto tempo passaram na tarefa? 9 meses e 20 dias. Às vezes, nós podemos fazer uma análise desse tempo e nos perguntarmos assim, quanto tempo eu estou relutante em voltar para a presença do Senhor, em me reconciliar com Ele, em atendê-lo no que Ele me pede, em fazer aquilo que eu sei que é para fazer, porque Ele já me falou que é para fazer. Mas quanto tempo eu estou na teimosia, eu estou na obstinação, eu estou no orgulho. Tem casais que às vezes não se reconciliam porque são 2 orgulhosos. O orgulho procede à ruína. Tem às vezes, vamos dizer, glória a Deus, situações que não dá certo, que se não se reata, que não tem união, que não vê, vamos dizer, o fluir do Espírito Santo, por causa da relutância no ser humano, a dureza de coração. E o Senhor muitas vezes fala, e fala em Hebreus, hoje, se ouvides a voz do Senhor nosso Deus, não endureçais o vosso coração, porque o povo de Israel, aquela geração, endureceu e morreram, tombaram tudo no deserto, entraram na terra prometida, foi quem? Os descendentes deles, exceto Josué e Caleb, porque a Bíblia diz que tinha um espírito diferente, e ali o espírito com E minúsculo significa a forma de pensar era diferente do povo, não era corrompida. Quanto tempo? Se você disser assim, eu estou muito tempo clamando ao Senhor por algo, você está investindo no tempo. Mas o Senhor está comigo em silêncio por muito tempo. O Todo-Poderoso, ninguém questiona os seus desígnios. Mas eu estou me esforçando para estar na presença do Senhor, para fazer a coisa certa, faz um bom tempo. Você está investindo no seu tempo. Não, mas eu não estou dando ouvido ao Senhor. Já veio profetas até no meu trabalho para falar comigo. Já tive sonhos revelativos. Eu já tive pessoas falando para mim casos iguais aos meus, de pessoas que eram da igreja, saíram da igreja e morreram sem salvação. E eu ainda não resolvi me voltar para o Senhor Jesus. Aí eu digo, mais uma vez, que o orgulho, a dureza de coração procede à queda. De repente vai-se tempo, vai-se tudo, a pessoa morre e nem a vida eterna tem. Então devemos saber aproveitar bem o tempo. Aqui esses homens não eram culpados, obedecer a ordem do rei. Mas é claro que, louvado seja o nome do Senhor, quando insistimos em algo que é da nossa própria vontade, que foi o caso de Davi, é claro que nós temos que arcar com as próprias consequências daquilo que escolhemos.
A Bíblia diz que o que é que vai acontecer? Um dia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, todos estarão ante o tribunal do Senhor Jesus Cristo para responder acerca de si mesmo. Todos nós prestaremos contas das nossas atitudes, dos nossos atos, e sem se falar que pagamos certas coisas da nossa semeadura, semeamos e colhemos aqui em terra também. Nós temos que prestar atenção. E o que é que aconteceu? Quando os homens trouxeram o relato a Davi de quantos homens de guerra tinha Jerusalém, versículo 10, logo em seguida, a Bíblia diz que o coração de Davi doeu, depois de haver numerado o povo, e disse Davi, muito pequeno que eu fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ou seja, essa dor no coração de Davi era o quê? Era dor para infartar? Não. Era a dor do peso do Espírito Santo cobrando e dizendo, olha o que você fez, você não sabe o que vem por aí? E o coração dele pesou. Sabe, a pessoa quando tem uma certa comunhão com o Senhor Deus, às vezes o Senhor nos avisa por meio de um peso, de uma angústia, que algo vem por aí. Aí o que precisamos fazer é orar e pedir misericórdia ao Senhor. E foi exatamente isso que Davi sentiu, porque ele sabia que o que ele fez não agradou ao Senhor. Alguém pode ter dito, mas o que é que tem ele contar o número de homens que ele tinha? O que é que tem? É que ele atribuiu toda a vanglória para ele. Por um minuto a mente dele esqueceu-se de que tudo que ele tinha era o Senhor que tinha dado. Aí a Bíblia diz que levantando-se Davi pela manhã veio o profeta Gade. E Gade disse assim, olha, rei Davi, assim diz o Senhor, três sentenças, 3 coisas ele te oferece, para você escolher uma delas. Você quer 7 anos de fome para você e seu povo? Ou você quer 3 meses fugindo da presença dos seus inimigos? Ou você quer que em 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta eu hei de dar ao Senhor que me enviou. 3 sentenças pesadas. Mas aí é como diz, quando insistimos numa coisa por vontade própria, e principalmente quando essa coisa viola a vontade de Deus, e que sabemos disso, e que às vezes aos olhos do Senhor é muito grave, então nós recebemos segundo a nossa plantação, temos que arcar com as consequências. 3 caminhos o Senhor ofereceu a Davi e disse a Gade, vai e pergunta a ele qual desses 3. E Davi respondeu o quê? Versículo 14. Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Nas mãos dos homens não caia eu, disse Davi. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. Ou seja, o tempo determinado de quanto tempo? 3 dias. Porque o Senhor disse, ou 3 dias de peste. E aqui a Bíblia diz que só nesse momento 70.000 morreram do povo. 70.000 homens morreram. Ah, mas a peste vem do diabo, a peste, está repreendida a peste? É não, vem do Senhor, viu? Tá aqui mais um texto. Como parte do juízo do Senhor. Agora ele dá livramento? Dá. Ele dá cura? Dá.
Ele pode nos dar livramento? Sim. Tudo é pelo Senhor. E a Bíblia diz que, sem se falar que não era nem a mão do Senhor agindo aqui, era a mão do anjo. Versículo 16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir. Ou seja, ele levantou e na ordem do Senhor, num momento só, 70 mil morreram. E agora ele ia levantar a mão a segunda vez para destruir, aniquilar com Israel, com Jerusalém. Mas aí o Senhor disse: não, basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor, ele estava onde? A eira de Araúna, o Jebuseu, ou seja, ele parou. Uma coisa eu quero dizer a vocês: se a mão do anjo foi terrível, imagine a mão de Deus. Aí certos pensadores, teólogos dizem: é bizarro falar a mão de Deus, sobre a mão de Deus. E eu digo: é bizarro nada. Eu provo na Bíblia. Está escrito: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Como é que eu posso dizer que o Senhor Deus, ele não levanta a sua mão para a sentença se a do anjo foi levantada? E se está escrito, Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo? Pense quem quiser pensar, pense o que quiser. Mas terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E aqui nem era a mão do Deus vivo, era o anjo. O anjo. Imagine que fosse a mão do Deus vivo. Mas aí o que acontece? É que quando nós nos encontramos às vezes aflitos, perdidos, angustiados, atribulados, por causa do que fizemos, ou não demos ouvidos, conselhos, ou estamos fazendo como Joabe fez, passando tempos e mais tempos, fazendo coisas erradas ao invés de fazer as certas. Enquanto tem vida, a fôlego de vida tem jeito. E é o que dá jeito? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 ao 11. Humilhar-se diante da presença do Senhor nosso Deus. É terrível certas atuações de justiça do Senhor, a mão do anjo passou só uma vez, destruiu 70 mil, e ele levantou a espada de novo para exterminar Jerusalém. E o Senhor disse: não, já basta. Imagina a mão do Senhor. Mas também muitíssimas são as misericórdias do Senhor. Porque o Salmo 30, versículo 5 diz assim: glória a Deus. A ira do Senhor dura um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então o Senhor é justiça, sabe executar, sabe. Se quiser ser severo, ele é. E ele é justiça porque, não só porque ele é o Todo-Poderoso, mas é porque ele tem poder para isso, de executar a sua sentença. E ele é o justo e poderoso juiz, Agora, ele sabe ser misericordioso também. E tem uma coisa que muito agrada ao Senhor e que ele espera de todos nós. É quando realmente, para sermos redimidos, nós nos humilhamos diante do Senhor, que este quinto ponto é quando o Senhor nos mostra o que devemos fazer. O Senhor falou com Davi e deu a ele 3 opções.
E ele disse, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, porque muitíssimas são as suas misericórdias. Cair na mão dos homens não, porque eu já sei. Ou seja, ele tinha sobrevivido a uma das perseguições de Saul de 10 anos, Saul no encalço dele, para matar de dia e de noite. Ele tinha enfrentado desertos fortes, tinha enfrentado a lança, a ira de Davi, e fora outros inimigos. Então Davi sabia como era o ser humano, terrível. Então ele, como ser humano, também sabia disso. Então ele, sabendo da misericórdia do Senhor, ele disse, eu prefiro cair na misericórdia do Senhor, esteja eu na mão do Todo-Poderoso, porque ele é muito misericordioso. Louvado seja o seu nome. E a Bíblia diz que ele vai para se redimir, quando ele recebe ali essa sentença, ele vai, e aí Gade, o profeta, fala novamente, 2 Samuel 24, versículo 18. E Gade veio no mesmo dia a Davi e disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, ele não pensou aqui 2 vezes, não. Quando o Senhor falou com ele, ele não retardou, não. Ele disse, eu vou logo. Então, a resposta do Senhor veio quando a pessoa quer sinceramente ser redimida, ser abençoada, ter proximidade com o Senhor novamente, o Senhor dirá exatamente o que se deve fazer. Então disse aqui a Davi. E o caminho da humilhação diante do Senhor e do reconhecimento, este é o caminho para qualquer ser humano se redimir diante do Senhor e que seja sincero e não apenas um remorso. Porque o remorso é o arrependimento segundo o mundo. A pessoa tem um remorso, se mutila e chora e morre, mas no outro dia pecando. E o arrependimento perante o Senhor é a mudança de pensamentos e atitudes genuinamente. E a pessoa vai e ali muda para a vontade de Deus e não para a sua própria vontade. A resposta do Senhor veio. E tem mais uma coisa, o agir de Davi foi correspondente à vontade do Senhor. E para terminar, o último ponto que eu quero falar é que versículo 21 está escrito, disse Araúna, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereço ao rei, meu senhor, o que bem pareceu aos seus olhos, eis aí, bois, os holocaustos, os trilhos, os aparelhos dos bois, para a lenha, e tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, o Senhor Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto, que não custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois, e por 50 ciclos de prata. Ou seja, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que o agir de Davi, como diz, foi um agir onde não teve barganha, não teve meio termo, não teve facilidade. Ele não aceitou receber doação de Araúna e disse, tome meu senhor, eu lhe dou a terra, eu lhe dou os bois, ele deu tudo que o senhor precisar. E ele disse, de jeito nenhum, eu não vou oferecer um sacrifício ao Senhor sem ter gastado nada, que não custe nada. Se é preço, tem que ser preço em tudo. Preço em oração, preço em jejum, preço em vamos dizer, em submeter as vontades ao Criador,
preço em mortificar os desejos da carne, preço em estar muitas vezes acordado, orando, pedindo ao Senhor uma direção, lendo sua palavra. Se eu quero o bem do Senhor, se eu quero, aleluia, a bênção do Senhor nosso Deus, Ele é misericordioso, mas para me redimir com Ele, tudo tem um preço, porque Ele pagou o dele para termos remissão. O Senhor pagou o preço de morrer na cruz do Calvário por nós. E Davi não pagaria o preço das terras para poder fazer sacrifícios pacíficos ao Senhor, para o Senhor acabar com tudo ali e perdoar Israel e perdoar ele? Ah, mas vai gastar a rótula do meu joelho. Ah, mas eu não posso me abster dos meus remédios. Ah, mas vai dar, mas se eu jejuar um dia, eu já tenho artrose, osteoporose. Morre de vez, então. Se não tem fé para buscar o Senhor dizendo que é para fazer e não faz, então o que é que vai escolher da vida? Vai acabar morrendo. Vai acabar destituído da salvação, destituída. O Senhor Deus, Ele deu a sua própria vida por nós, resolveu sofrer, ser humilhado. Ele disse, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente a dou, porque eu vim para cumprir a lei. E Ele disse, e eu tenho o poder de tomar a minha vida de volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele morreu, foi crucificado, foi escarnecido, foi zombado, foi chicoteado, foi cuspido. Ele até os pedaços de suas vestes foram apostadas, ele ali derramou sangue, foi transpassado, e antes de morrer dizia, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem, e era tudo pecador ali, entregou ali o Espírito, quando veio em forma humana, morreu, mas ao terceiro dia estava vivíssimo, porque ele tem todo o poder. Ele pagou o preço para que tivéssemos oportunidade de remissão. E para termos a bênção de Deus, não queremos pagar o preço. Hoje queremos facilidade. Hoje as pessoas só olham para o lado da misericórdia. E se ouvem uma palavra como essa, diz assim, mas que horror. Isso é um jugo. O Senhor é muito misericordioso, é verdade, mas olha para o mundo, olha para o contexto de como está. Significa dizer, no mínimo, que o Todo-Poderoso não está nem um tico agradável com cada um de nós, não acha? Olha como está o teu derredor. Se está tudo lindo, se está tudo maravilhoso, se está todo mundo em paz, se está tendo a bênção de Deus, ou se não está vendo aqui acolá uma doença, uma peste, uma praga, uma catástrofe. Aí depois vem dizer, não, estas pregações, elas são de causar terror. Terror é o inferno, e terror é cair nas mãos do Deus vivo, é um terror. Então, qual é melhor? É ser avisado ou uma dessas duas coisas outras aí? É assim. Então, Davi, ele disse, não, eu não vou oferecer um sacrifício ao Senhor de graça. Não, é como se ele dissesse, não quero a barganha, não quero não, nada de graça, tudo tem que ser integralmente no seu preço. Mas ali, para finalizar, versículo 25, edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de Israel e já tinha dito ao anjo, basta, retira a tua mão. E o anjo se aquietou. Louvado seja Deus, houve tempo para Davi se redimir, mas ele pagou o preço. Se quisermos ter as bênçãos do Senhor na nossa vida, é necessário pagarmos o preço, que é aquilo que o Senhor nos pede para fazer. Se o Senhor disser, não queira mais isso na sua vida, não queira.
Se o Senhor disser, conserte isso na sua vida, conserte. Se o Senhor disser, quero mais de você, oração e leitura da minha palavra, faça-o. Se o Senhor disser, olha, abra mão disto que é pecado, é melhor fazer, obedecer do que sacrificar, porque triste coisa é quando nós vamos contra a vontade de Deus, que é só jugo mais pesado do que o que a vida e Satanás tenta nos colocar. Então, Davi pagou o preço. Ele orou ao Senhor, comprou a terra, orou ao Senhor, ofereceu ao Senhor sacrifícios pacíficos. É muito importante eu falar isso aqui. O que é sacrifícios pacíficos? Sacrifícios voluntários, com amor, com paz. Com o coração limpo, com nada de... Tem gente que ora para que alguém morra, tem gente que ora para que, vamos dizer assim, para que um saia do caminho e ele seja favorecido. Tem gente que ora assim, umas orações assim, com essas coisas. Aí você pode dizer, porque a senhora não sabe o que eu passo, eu nem quero saber, cada um tem a sua cota. Mas o que eu quero dizer é que se for para orar desse jeito, não ore não. Tem outra maneira de orar, peça ao Senhor a vontade dEle. Porque Ele tem poder de abençoar você e a seu próximo. Não queira para o seu próximo aquilo que você não quer para você. E aquilo que você quer para você, que seja bom, agradável e viável, primeiramente aos olhos do Criador. Se quiser ter paz na vida e se quiser as bênçãos de Deus, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e ter a desaprovação do Criador e no final das contas cair em ruína e em perdição eterna. E não adianta nada, não adiantou nada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor... Ele possa nos fortalecer, nos livrar do mal. O orgulho, ele traz muitos estragos. Mas o arrependimento e o verdadeiro preço, pago em oração, em amor ao Senhor, em abdicar de suas próprias razões para submeter-se a vontade do Criador, a vontade do Criador nos traz paz e é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos ajude, como ajudou Davi, que teve tempo ainda de se redimir seu povo e evitar a aniquilação do seu povo naquele momento. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, do Brasil, do mundo e de todos nós. Apega-te ao Senhor Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Entrega a tua vida, o teu caminho, o teu tudo ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe e abençoe todos nós. Amém, graças a Deus.